Fala galera da revista Diálogo e Ação, Pastor Fernando falando aqui, redator da revista Diálogo e Ação, a revista para adolescentes da Convenção Batista Brasileira e da Convicção Editora. Sejam muito bem-vindos, professores e adolescentes que estão nos acompanhando nessa lição, já nos acompanharam em outras lições, em outros trimestres. Nós estamos chegando hoje na nossa 11ª lição, já falta pouquinho para nós concluirmos esse trimestre, em que nós estamos refletindo sobre a história do povo de Deus, baseado nos livros históricos da Bíblia Sagrada. E a gente tem refletido nesse trimestre que a história do povo de Deus também é a nossa história, é a minha, é a sua, é a nossa. Deus continua agindo nas nossas vidas e por isso que nós estamos refletindo. Nessa nossa 11ª lição, nós vamos refletir sobre tempo de reconstrução. Na 10ª lição, nós refletimos sobre fim de um reino promissor e se um ciclo estava terminando, agora um novo ciclo está começando. Deus não deixa seus filhos desamparados, Deus não deixa seu povo desamparado. Então aqui nós vamos viver hoje, nessa lição da EBD Online, tempo de reconstrução. Você sabe que nós sempre temos um pedido de oração inicial e nessa lição nós vamos orar agradecendo ao Senhor por sempre cuidar da nossa história. Tire um tempo hoje, tire um tempo durante a sua semana para que você ore, louvando e agradecendo ao Senhor por Ele sempre cuidar da nossa história. O texto bíblico base da nossa lição está em Esdras, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 22. Também é muito importante que você tire um tempo para ler esse texto bíblico e refletir nele com a ajuda da nossa lição. Temos 3 objetivos nessa lição e o primeiro deles é aprender que Deus tem compromisso com a reconstrução. O segundo objetivo é entender que Deus é o grande financiador da reconstrução de um povo. E o terceiro objetivo é observar a obra redentora de reconstrução que Deus está fazendo no mundo. O ponto 1 da nossa lição, que é a introdução, vai dizer que esta é mais uma história que nos ajuda a entender que Deus não deixa as coisas pela metade. Ele está no controle, no começo, no meio e no fim de toda a história. Ainda que possamos passar por momentos difíceis de tribulação, onde até chegamos a duvidar, Deus está sempre conosco. Nesse tempo de reconstrução que nós vamos refletir que o povo de Deus vivia, nós vamos ver que diversos aprendizados podemos tirar para a nossa vida, baseado no tempo de reconstrução que o povo de Israel viveu. Esse tempo de reconstrução aqui, especificamente, vai falar sobre o Templo de Jerusalém. O templo estava depredado. O templo estava destruído. Mas Deus tinha um plano de reconstrução, não só para o templo, mas também para o povo de Israel, para o coração das pessoas, para o seu povo, para todos aqueles que estavam dispostos a recomeçar. O ponto 2 vai nos dizer: continuem construindo. Quando confiamos no Senhor, vamos descobrindo ao longo da caminhada que Ele está conosco. Quando Ele está ao nosso lado, até as barreiras que teimam se levantar contra nós servem de incentivo para conquistarmos o que o Senhor preparou para nós. Em meio ao desafio de reconstruir o templo, certamente, como está descrito na Bíblia Sagrada, no livro de Esdras, eles passaram por muitos desafios para reconstruir o templo, para reconstruir uma moral e uma sensação de ética reconstruída. Muitos desafios, muitas zombarias vindo de outros povos, mas eles encararam tudo isso como uma motivação, como um desafio para que, em nome da palavra do Senhor, eles continuassem a construir e louvassem a Deus por tudo que Deus estava fazendo, por tudo que Deus ainda ia fazer na vida do povo. O ponto 3 vai nos dizer sobre o Deus de todos. Outra lição que encontramos com o texto de Esdras é que, embora o Senhor tenha escolhido um povo especial para si, ele não exclui ninguém que queira servi-lo. Esse ponto vai nos falar e vai nos ensinar sobre os reis, sobre todas as pessoas
que ajudaram o povo de Israel a reconstruir o templo, a reconstruir a sua moral, a restabelecer a sua lei, mesmo não sendo do povo de Israel. Ciro, por exemplo, era um rei considerado pagão. Ele não servia ao Senhor, ele não adorava ao Deus de Israel, mas Deus usou a vida deste importante rei na história para ajudar o povo de Israel a reconquistar o seu espaço. O ponto 4 vai nos dizer: orem pela vida do rei. Quando oramos pela vida de outras pessoas, intercedendo, confiamos no amor, no poder e na misericórdia do Pai para cuidar daqueles que confiam nele e estão dispostos a dependerem da sua graça. Quando Ciro ajuda o povo de Israel, ele pede uma coisa em troca: orem pela minha vida. Nós não podemos negar uma oração a ninguém, porque a oração pode muito em seus efeitos. Chegamos ao destaque da nossa lição, que vai dizer que Deus sempre usa quem está disposto a ser um instrumento nas mãos dele. Eu quero te perguntar, baseado nesse destaque, você está disponível para ser um instrumento nas mãos de Deus? Eu espero que sim. O desafio de diálogo e ação dessa lição é postar nas redes sociais um texto de oração ao Senhor e utilizar, é claro, as hashtags Diálogo e Ação, Convicção Editora e EBD Online. Para você que baixar o PPT, o slide, disponibilizado gratuitamente pela Convicção Editora, você vai conseguir ver lá um modelo de oração para que você faça e também poste nas suas redes sociais, cumprindo esse desafio, assim como eu também vou fazer. Chegamos à conclusão da nossa lição Tempo de Reconstrução, que vai dizer que uma vida de oração em dependência de Deus fortalece a nossa fé. Orar significa reconhecer que o Pai está no controle de tudo que somos e fazemos. Para guardar no coração, quero ler para você Esdras 6:12, que vai dizer: e o Deus que lá fez habitar o seu nome, derrube todos os reis e povos que não erguerem a mão para alterar esse decreto, ou para destruir esse templo de Deus em Jerusalém. Eu, Dário, promulguei este decreto, que seja cumprido à risca. A minha oração é que nós possamos ter uma vida de oração sincera com o Senhor, entregando toda a nossa dependência a Ele, para que Ele possa fazer grandes coisas na nossa vida. Senhor, que durante essa semana nós possamos ter experiências incríveis contigo a partir da oração. Essa é a minha oração, é a minha súplica, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tchau, tchau, e até a nossa próxima lição.